Olá, amigo querido. Eu gostaria de saudar a você com o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo e desejar que esteja no seu coração. Eu quero meditar com você na palavra do Senhor em duas passagens, mas que encerra a mesma lição. A primeira passagem se acha em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 23. Permita-me ler com você. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. O povo de Israel havia caminhado por aquele deserto causticante durante 3 dias sem acharem água. Mas de repente, ao longe, eles divisaram a figura de enormes palmeiras. E se há uma coisa que um judeu sabe, é que onde há palmeiras, geralmente há águas. Então eles arregimentaram todas as energias que eles tinham para chegar àquele lugar. Estamos salvos, diziam eles, ali está a água, nós encontramos as palmeiras, e onde há palmeiras sempre há água, diziam eles. Com as últimas energias que lhes restavam, correram e chegaram àquele oásis. Lá estava uma bela fonte de água. Aparentemente, tudo estava bem. Olha que eu estou escolhendo bem as palavras. Aparentemente, tudo estava bem. Mas a decepção do povo foi grande. Ao experimentar, comprovaram que aquela água não servia para beber. Eram águas amargas. E diante disso, eu quero fazer uma pergunta que seria o tema da nossa reflexão. Como é você de perto? Será que ao longe as pessoas olham e vê enormes palmeiras e pensa que ali há uma fonte maravilhosa de água onde eles podem dessedentar-se? Ou será que também de perto somos águas amargas? Há pessoas em volta de nós que estão sedentas, estão no deserto da vida aí à procura de água. E como é que nós somos de perto? O Senhor Jesus disse assim no Evangelho de São João, capítulo 4, você conhece muito bem o versículo 13 e 14, quando ele diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. As pessoas à nossa volta estão buscando dessedentar-se em cisternas rotas que não retêm suas águas, ou estão buscando dessedentar-se num mundo de pecado, de prazeres, de águas amargas. Como você e eu somos de perto? É a grande pergunta que eu faço diante desse versículo que acabamos de ler, de Êxodo 15, versículo 23. Mas quero me reportar-me a uma outra passagem que encerra, quem sabe, a mesma lição. Essa Marcos, capítulo 11, no versículo 12 e 13. Jesus e seus discípulos aproximavam-se de Jerusalém. Eles não estavam com sede desta feita, mas eles estavam com fome. E de repente avistaram a silhueta de uma grande, uma bela figueira. Figueira carregada de folhas, linda, maravilhosa. E geralmente quando a figueira tem essa aparência, geralmente ela está cheia de frutos, pensaram eles. Jesus e os discípulos correram, mas ao chegar perto, ficaram decepcionados, porque a figueira só aparentava ter frutos, mas na realidade só tinha folhas. Você e eu percebemos nessas duas passagens, nessas duas experiências, como é decepcionante esperar algo de alguém, determinada pessoa, e quando chegamos perto, não é nada daquilo que nós imaginamos. Quão triste é quando isso acontece. Isso me dói, me corrói o coração. E para você ver se os frutos são autênticos, você precisa chegar perto. Você precisa conhecê-lo de perto. Você precisa conviver com esta pessoa. De longe, todos os frutos parecem ser iguais. Todos os frutos parecem ser iguais. Parecem. Mas é preciso chegar perto.
preciso chegar perto, para ver se esses frutos realmente são autênticos. E eu pergunto para você e para mim mesmo, será que minha esposa, com a qual eu convivo tão de perto, será que ela está vendo os frutos do Espírito na minha vida? Será que os meus filhos, os meus irmãos da igreja, aqueles que me conhecem de mais perto, estão vendo em mim que eu sou água cristalina e saudável, ou será que sou águas amargas? Será que estão vendo em mim apenas uma figueira cheia de folhas, mas que na realidade não produz frutos? Será que isso eu faço essa pergunta para mim mesmo? Eu me incluo aqui, meu irmão. Me incluo aqui. Esse remédio serve para mim também. Será que sou eu pastor apenas no púlpito da igreja? Ou será que somos nós cristãos apenas entre quatro paredes de um templo? Ou será que mesmo com os templos fechados, o meu cristianismo ele tem crescido ainda mais? Aquelas pessoas que estão à minha volta, que me conhecem, sabem que estou produzindo os frutos do Espírito. Frutos autênticos só se produzem de uma única forma. O Senhor Jesus ensinou isso no Evangelho de São João, capítulo 15. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então produzireis frutos. Frutos verdadeiros só serão produzidos se nós estivermos ligados a Jesus diuturnamente. E como é que eu faço isso? Como é que eu me ligo a Jesus hoje? Eu me ligo a Jesus hoje quando eu mantenho uma vida de constante oração. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar. A oração é essencial para que os frutos do Espírito sejam produzidos na nossa vida. E um outro meio é nós estudarmos a palavra de Deus. É estudando a palavra de Deus, com uma vida de oração, meditando nas Sagradas Escrituras, tomarmos tempo para estar com o Senhor, é que nós vamos produzir os verdadeiros frutos. E aqueles que se aproximam de nós poderão experimentar que somos águas cristalinas e saudáveis que podem dessedentar-se. Que nós somos, na realidade, figueiras que produzem frutos onde eles podem saciar a sua fome. Que Jesus possa estar no meu e no seu coração. A palavra do Senhor diz que é contemplando que somos transformados, contemplando nas Escrituras, no seu caráter, em uma vida de oração. Eu quero orar para que você e eu produzamos os frutos do Espírito na nossa vida nesse momento. Feche os seus olhos. Querido e bom Deus, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos mais uma vez nesse momento. Que a pessoa bendita de Jesus Cristo, que o Espírito da graça se adentre no nosso coração de tal maneira que venha produzir os frutos do Espírito que as pessoas desejam ver na nossa vida, especialmente aqueles que estão mais perto de nós, nossa esposa, nossos filhos, nossos irmãos de igreja, nossos amigos, colegas de trabalho, que possa ver em nós os verdadeiros frutos do Espírito. Sem a ajuda do Senhor não poderemos produzi-los. Por favor, Senhor, abençoa-nos, proteja-nos sob seus santos e paternais cuidados e transforma o nosso coração para que venhamos a produzir os frutos que as pessoas e o Senhor desejam ver em nossa vida. Te pedimos estas bênçãos e favores agradecidos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você, a sua família e um grande abraço.